Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu trouxe o passo a passo desse caminho de mesa em crochê. Essa peça é um modelo já conhecido. Aqui eu fiz utilizando a minha pontuação. A base é feita por pontos altos com os espaços aqui de uma correntinha entre eles. A base inteira é feita assim. E para complementar aqui o caminho de mesa eu tenho essas camadas. São camadas de pontos altos, onde eu faço aqui a variação de cores. Eu utilizei barbante número 6, uma parte eu fiz com a cor caramelo e a outra parte eu fiz com o cru, barbante cru. Essa peça ela ficou com 94 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura, mas você pode fazer maior ou menor. Durante o vídeo eu dou dicas de como aumentar ou diminuir o tamanho da peça. Eu trabalhei com uma agulha para crochê de 4 milímetros, mas você vai utilizar a agulha correspondente ao fio que você for trabalhar. Você pode fazer o uso das cores da sua preferência. Aqui eu trabalhei com 2 cores, mas você pode utilizar 3. Pode trabalhar com sobras de fio. E pode também utilizar fios de espessura diferente. Mas lembrando que, se você utilizar um fio de espessura menor, para alcançar essas medidas você vai trabalhar mais carreiras. Mas durante o vídeo eu dou dicas de como fazer esse trabalho maior ou menor. É uma peça bem simples, bem fácil. Eu vou deixar fotos para vocês verem como ela ficou por completo. Então vamos dar início ao passo a passo. Vou começar a peça fazendo a laçada inicial. Em seguida faço 5 correntinhas. Retorno na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, formando aqui um círculo. Faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E dentro do círculo faço mais 2 pontos altos. Feito os 2 pontos, aqui eu tenho um bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de espaço. Volto no círculo e faço mais um bloco de 3 pontos altos. Dentro desse círculo, eu farei 4 blocos de 3 pontos altos. O intervalo entre eles é de 2 correntinhas. Fiz o segundo, faço 2 correntinhas. Volto no círculo e faço o terceiro. Faço 2 correntinhas. Retorno no círculo e faço o quarto bloco. Agora, para encerrar essa primeira carreira, eu não farei 2 correntinhas. Aqui eu farei apenas uma correntinha, laço, onde eu iniciei com as 3 correntinhas que equivalem a ponto alto. Na terceira, passo a agulha por dentro da correntinha, puxo o fio, fiquei com 3 laçadas, tiro as 3 de uma vez. Aqui formou meio ponto alto inclinado. Então essa correntinha e esse meio ponto alto fica no lugar das 2 correntinhas que eu tenho de intervalo. Eu encerro dessa forma para poder começar a próxima carreira aqui dentro do espaço de correntinhas. Vou começar a segunda carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E faço dentro do mesmo espaço mais um ponto alto. Esses 2 pontos altos formam a metade de um leque, que eu vou concluir quando chegar aqui no final da carreira. Faço uma correntinha, laço. Aqui na carreira anterior eu tenho 3 pontos altos. No ponto do meio faço um ponto alto.
Faço uma correntinha, laço, venho para o espaço de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e dentro do mesmo espaço faço 2 pontos altos. Vai formar um leque. Cada canto terá um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faço uma correntinha, laço, aqui na carreira anterior eu tenho os 3 pontos altos, no ponto do meio faço um ponto alto. Faço uma correntinha e passo para o próximo espaço de 2 correntinhas, onde farei o leque do canto. Fiz 2 pontos altos, faço 2 correntinhas e dentro do mesmo espaço faço 2 pontos altos. Então, essa daqui é a sequência que eu farei na segunda carreira. Cada canto terá o leque e entre eles eu tenho uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Para encerrar a segunda carreira, fiz uma correntinha, um ponto alto, aqui no ponto do meio, faço uma correntinha e vou concluir o leque que eu comecei aqui só com a metade, fazendo os 2 pontos altos. Então, venho no espaço e faço 2 pontos altos. E para encerrar, eu não vou utilizar as 2 correntinhas. Faço uma correntinha, laço, onde tenho as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Na terceira, puxo o fio, fico com as 3 laçadas, tiro as 3 de uma vez. Aqui eu encerrei da mesma forma que encerrei na carreira anterior. Vou começar a terceira carreira com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço, no mesmo espaço faço mais um ponto alto. Formou a metade do leque. Faço uma correntinha, laço, aqui eu tenho os 2 pontos do leque da carreira anterior. Então, no segundo ponto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular o espaço, no próximo ponto faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular o espaço, aqui eu tenho a metade do leque, com os 2 pontos altos, no primeiro faço um ponto alto. Faço uma correntinha, e aqui dentro do espaço de 2 correntinhas faço o leque. São 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então aqui a quantidade de pontos que eu tenho entre um leque e outro passa a ser 3 pontos. Na carreira anterior era apenas 1 e aqui passa a ser 3. O intervalo continua sendo de uma correntinha. Então faço uma correntinha, laço, tenho os 2 pontos altos do leque da carreira anterior, aqui no segundo ponto faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular o espaço desse ponto alto, faço sobre ele um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular o espaço, onde tem o leque da carreira anterior, aqui no primeiro ponto faço um ponto alto. Faço uma correntinha e aqui dentro do espaço faço o leque do canto. São 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Farei assim a volta inteira. Cheguei ao final da terceira carreira, fiz a outra metade do leque. Agora, para encerrar, faço uma correntinha e faço o meio ponto alto inclinado. Todo encerramento de carreira é feito dessa forma. E todo início de carreira eu faço o primeiro ponto alto, formado pelas 3 correntinhas, e dentro do mesmo espaço faço mais um ponto alto, formando aqui a metade do leque. E vou seguir a mesma sequência que eu fiz nas carreiras anteriores. Faço uma correntinha, laço, onde tem os 2 pontos altos do leque, aqui no segundo faço um ponto alto.
faço uma correntinha, vou pular o espaço, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo o espaço de uma correntinha e no próximo ponto alto faço mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo o espaço, no próximo ponto alto faço mais um ponto alto. Uma correntinha, vou pular o espaço, onde tem a metade do leque, no primeiro faço um ponto alto. Faço uma correntinha e dentro do espaço de duas correntinhas faço o leque do canto. Então dentro do espaço são dois pontos altos, faço duas correntinhas e faço mais dois pontos altos dentro do espaço. Essa daqui é a sequência que eu farei em todas as carreiras. Em cada canto faço um leque e entre eles faço os pontos altos com o intervalo de uma correntinha entre eles. A cada carreira sempre vai aumentar de cada lado dois pontos altos. Então aqui eu tenho uma carreira que tem apenas um ponto alto entre os leques. Na carreira seguinte são 3 pontos altos, nessa daqui 5, então na próxima serão 7, depois 9, até alcançar o tamanho desejado. Faço uma correntinha. Aqui, no segundo ponto do leque, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo o espaço, ponto alto sobre ponto alto. Faço uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, faço ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, onde tem os dois pontos altos, no primeiro faço um ponto alto. Uma correntinha e faço o leque do canto. Aqui, onde faço o ponto alto sobre os pontos do leque, eu sempre faço o ponto alto no ponto que fica próximo ao espaço de uma correntinha. Então desse daqui é o primeiro e desse outro lado aqui é no segundo, sempre no que fica próximo do espaço de uma correntinha. Vou encerrar a quarta carreira, só que na próxima carreira eu vou utilizar outra cor. Então aqui eu cortei o fio, o tamanho é de aproximadamente uns 4 dedos, pode ser um pouco mais. Aqui eu fiz a metade do leque, falta apenas a correntinha e o meu ponto alto. Então eu vou amarrar o fio com a próxima cor, pode ser com qualquer nó aqui, se você souber fazer o nó de tecelão, pode ser também, portanto que fique bem preso. Então vou prender aqui o fio com a nova cor e retorno para encerrar essa carreira. Aqui eu fiz um nó simples, cortei a ponta dos fios e fica assim. Tem que ser um nó bem firme, para não saltar. Agora faço uma correntinha, laço, passo aqui na terceira correntinha, agulha por dentro, puxo o fio, fiquei com as 3 laçadas, aqui faço o meio ponto alto. Tenta deixar sempre o nó aqui para o avesso da peça. E fica assim. Faço as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e dentro do mesmo espaço faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, laço, aqui no segundo ponto, faço um ponto alto. E vou repetir aqui o padrão. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no leque do canto. Então sempre que eu for fazer a troca da cor, eu farei dessa forma, que facilita no arremate. Mas se você não quiser fazer dessa forma, então aqui, em vez de encerrar a carreira com uma correntinha e meio ponto alto, você faz as 2 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Em seguida você vem com o fio com a nova cor e dentro do espaço você faz a metade do leque. É simples também, aqui é só uma sugestão. Então farei as próximas carreiras, seguindo esse mesmo padrão.
Farei também a troca das cores. Quando retornar, eu vou mostrar quantas carreiras eu fiz, o tamanho que a peça ficou e como eu fiz o meu padrão de cores. Então eu vou adiantar aqui as carreiras e retorno para mostrar como ficou e dar continuidade à peça. Eu retornei após ter completado a 14ª carreira. Aqui com 14 carreiras eu consegui fazer os 40 centímetros. Pode ser que com a sua tensão do ponto ou o material que você está utilizando, seja necessário fazer mais ou menos carreiras para alcançar essa medida. Você também pode fazer essa peça com outras medidas, pode ser com 36 ou pode fazer maior, pode fazer 42, 44, porque essa vai ser a largura da peça. Então você decide aí o tamanho que você quer. Para a próxima etapa, independe da quantidade de carreiras que você fizer. Por quê? Aqui, entre um leque e outro, eu tenho uma quantidade ímpar de pontos. Nesse caso, aqui na 14ª carreira, eu tenho 25 pontos altos. Se você fizer, por exemplo, uma carreira a mais, você vai ter 27. Uma carreira a menos, você vai ter 23. Então, sempre vai ser um número ímpar. Então, para a próxima etapa, independe da quantidade de carreiras que você fizer. Então, eu vou marcar o ponto do meio de cada lado para dar início à próxima etapa. Pode utilizar marcador, pode utilizar um fio de outra cor. É só marcar o ponto do meio. Nesse caso aqui da 14ª carreira, como eu tenho 25 pontos, eu vou marcar o 13º. Eu fiz a marcação do ponto do meio de cada lateral utilizando esses marcadores, mas você pode fazer com um fio de outra cor, fica da sua preferência. A combinação de cores que eu utilizei para fazer essa base central, eu fiz as 4 primeiras carreiras com caramelo, fiz 4 carreiras com o barbante cru, 2 com caramelo, em seguida 4 carreiras com barbante cru. Na próxima etapa eu vou utilizar o fio caramelo. Então eu vou virar a peça em diagonal. Eu tenho essa marcação e essa outra. Eu venho para essa marcação aqui do lado direito e vou contar. 1, 2, e aqui no terceiro ponto, à direita do ponto central, ó, o marcador está aqui. No terceiro ponto, eu vou prender o fio caramelo. Então, faça a laçada inicial. Venho aqui no terceiro ponto, passo a agulha por dentro dele e vou puxar a laçada. Faço um ponto baixíssimo, vai formar uma correntinha. Faço mais 2 correntinhas, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço, vou pular o espaço de uma correntinha, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto faço um ponto alto, até chegar no leque do canto. Fiz os pontos altos, cheguei no leque do canto, faço a mesma repetição que eu fiz nas carreiras anteriores. Aqui no primeiro ponto do leque faço um ponto alto. Faço uma correntinha e dentro do espaço faço um leque. São 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e dentro do mesmo espaço faço 2 pontos altos. Faço uma correntinha e aqui na outra parte do leque, no segundo ponto, faço um ponto alto. Agora faço uma correntinha, um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Uma correntinha, pulo espaço, um ponto alto no próximo ponto de base. Farei assim até chegar aqui no ponto do meio, faço depois dele 1, 2, e aqui no terceiro ponto eu vou encerrar a carreira. Fiz os pontos altos, aqui fiz 3 pontos altos após o ponto do centro. E fica assim. O padrão ele é o mesmo que eu fiz nas carreiras anteriores, só que agora eu não vou mais contornar a peça. Aqui eu farei carreiras de ida e volta. Então fiz o último ponto, faço
3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e faço uma correntinha de espaço. Viro a peça para o outro lado. Vou pular esse espaço aqui de uma correntinha. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E farei assim até chegar no leque. Fiz essa lateral, cheguei aqui no leque do canto, faço mais um leque. Dentro do espaço de 2 correntinhas, faço os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faço uma correntinha, um ponto alto no segundo ponto aqui da base. E aqui nessa lateral, eu farei um ponto alto em cada ponto de base com intervalo de uma correntinha entre eles, até chegar aqui no último ponto. Fiz os pontos altos, cheguei aqui no final da carreira, onde tem as 4 correntinhas. Faço uma correntinha de espaço, laço, vou pular uma correntinha, na segunda faço um ponto alto. Esse é o último ponto da carreira. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de espaço. Viro a peça para o outro lado e vou começar a repetição. Pulo o espaço, faço um ponto alto no próximo ponto de base. E vou prosseguir assim até o final da carreira. Então aqui são carreiras de ida e volta. Quantas carreiras eu farei com esse fio caramelo? Eu vou fazer 5. Após finalizar a 5ª carreira, eu corto o fio e vou para o outro lado. Aqui eu farei, do outro lado, também com fio caramelo, a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu tenho a marcação do ponto do meio, então farei a mesma repetição que eu fiz aqui. Desse lado direito eu tenho 3 pontos antes do ponto central. Aqui eu vou prender o fio caramelo e faço a carreira da mesma forma que eu mostrei. Aqui eu tenho o outro lado, faço até o 3º ponto depois do ponto central. Tem que ser do mesmo jeito que foi feito aqui. Eu não vou repetir porque é simples, é uma repetição simples, é só você posicionar dessa forma e fazer desse jeito. Você tem o ponto central, conta 3 pontos, vai prender o fio caramelo, faz a repetição, e aqui eu tenho o ponto central, conto 3 pontos depois. E faço também a mesma quantidade de carreiras. Então, quando eu tiver com as 2 partes concluídas, eu volto porque ainda tem mais uma etapa. Eu retornei após ter feito as 5 carreiras desse lado e desse outro também, seguindo o mesmo padrão. Então a peça ela fica assim. Agora a próxima etapa eu vou fazer com o barbante cru. Aqui eu tenho essa lateral, ela ficou com 21 pontos altos antes do leque. Caso você tenha feito uma base maior ou menor, a quantidade de pontos vai ser diferente, mas não tem problema. Aqui você vai marcar o ponto central. Então você marca o ponto central tanto desse lado quanto desse outro e vamos para a próxima etapa. Eu fiz a marcação do ponto do meio de cada lado e vou iniciar a próxima carreira com um barbante cru. Mas antes eu quero dar uma dica aqui. Veja que eu fiz o caramelo seguindo aquele padrão, onde eu marquei o ponto do meio e baseado nele eu fiz 3 pontos aqui para o lado esquerdo e desse outro 3 pontos para o lado direito aqui do ponto central. Mas se você achar que essa parte que ficou, ela está muito grande, você pode fazer maior. Você pode contar mais pontos. Aqui para a direita e esse daqui para a esquerda. Ou seja, você vai fazer essa parte aqui do tamanho que você quiser. Da mesma forma aqui. Eu fiz a marcação, eu vou prender o fio contando 3 pontos. Aqui no terceiro eu vou prender o barbante cru.
Mas você também pode fazer mais pontos para esse lado e mais pontos para esse outro. Você vai seguir o padrão aí que preferir. Fiz a laçada inicial com barbante cru, venho aqui do lado direito e no terceiro ponto, aqui para a direita do ponto do centro, eu vou prender o fio. Passo a agulha dentro do ponto, puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo. Vai formar uma correntinha, faço mais duas correntinhas. As três aqui equivalem a um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço. Pulo o espaço da base, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto faço um ponto alto. E vou seguir o mesmo padrão que eu fiz na carreira anterior. Faço os pontos altos até chegar no leque do canto. Ao chegar no leque do canto, faço a repetição do leque. E aqui eu vou prosseguir até onde eu marquei. Eu vou retornar aqui no final da carreira. Fiz os pontos altos, com os intervalos de uma correntinha entre eles. Fiz aqui o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Nessa lateral estou fazendo os pontos altos, agora eu vou chegar no ponto do meio. Fiz o ponto alto. Após o ponto do meio, faço uma correntinha. No próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha. E aqui é o terceiro ponto, faço o último ponto alto. Agora faço 4 correntinhas, onde 3 equivalem a um ponto alto e uma correntinha é o espaço. Laço, viro a peça para o outro lado, vou pular o espaço e no próximo ponto alto faço um ponto alto. E aqui eu já comecei a segunda carreira do acabamento, onde eu estou fazendo com o barbante cru. Aliás, do acabamento não, dessa etapa. Ó. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. Então vou prosseguir até completar 5 carreiras. São carreiras de ida e volta. É só fazer ponto alto sobre ponto alto, o espaço de uma correntinha. E no leque dos cantos faço a repetição do leque. E assim como eu fiz lá no caramelo, onde eu repeti o que eu fiz desse lado, eu fiz do outro, eu também vou fazer desse lado com o barbante cru. A mesma repetição. É uma peça bem simples, porque é só fazer o mesmo padrão. Então eu vou adiantar essa parte e a outra, e quando eu retornar eu farei o acabamento. Essa peça você vai fazer do tamanho que preferir. Então, se você fizer essa parte aqui com barbante cru, tanto de um lado quanto do outro, e ainda não alcançar o tamanho que você quer, você vai continuar fazendo essa repetição. Então eu vou adiantar essa parte, depois eu mostro como fazer para aumentar o tamanho, se você preferir. Caso ela tenha alcançado o tamanho que você quer, então você vai fazer o acabamento, da forma como eu vou mostrar. Eu retornei após ter concluído essa etapa com o barbante cru. Eu fiz as 5 carreiras, assim como eu fiz aqui com o caramelo. E também fiz do outro lado. Fica assim. A peça ela já alcançou o tamanho que eu quero, então eu vou fazer apenas acabamento. Mas se você quiser fazer maior, quiser fazer uma peça com 1,20 m, 1,40 m, porque essa daqui vai encerrar com uns 92 centímetros. Entre 92 e 94. Então se você quiser fazer com 1,20 m, 1,40 m, você vai repetir essas etapas. Vai fazer mais alguns desses blocos aqui. E a regra é bem simples, você vai identificar o ponto do meio, que você tem aqui nos pontos altos. Marcou o ponto do meio, você vai começar 3 pontos antes, aqui do lado direito. E do lado esquerdo, você marcou o ponto do meio, você vai fazer até 3 pontos depois. Da mesma forma que eu fiz nessas duas etapas.
E lembrando que sempre que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Então, mais uma etapa, por exemplo, fazendo aqui na cor caramelo, tanto de um lado quanto do outro, ela vai ficar com 1,20 m, aproximadamente. E se quiser fazer maior, você vai aumentando essas etapas. Agora eu vou iniciar o acabamento. O acabamento eu vou utilizar o fio caramelo. Com o barbante caramelo, faço a laçada inicial. E aqui, no canto direito, eu vou prender o fio, onde tem as 4 correntinhas. Na terceira, contando de baixo para cima, eu vou passar a agulha por dentro e puxo a laçada. Faço um ponto baixíssimo. Dentro do espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e dentro do mesmo espaço faço 2 pontos altos. Aqui eu vou pular o ponto alto, a correntinha e vou pular o ponto alto. No próximo espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e dentro do mesmo espaço faço mais 2 pontos altos. Eu vou pular o ponto alto, o espaço, vou pular o ponto alto e no próximo espaço faço um ponto alto. Esse daqui é o ponto tombadinho. Eu vou fazer assim até chegar no leque do canto. É um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Fiz aqui a lateral, cheguei no último espaço, antes do leque, faço as 2 correntinhas, os 2 pontos altos dentro do espaço e passo para o espaço de 2 correntinhas, onde faço um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então aqui dentro do espaço do leque eu fiz também o ponto tombadinho. Vou pular apenas os 2 pontos, no próximo espaço eu faço um ponto baixo. E aqui nessa lateral eu vou prosseguir com, em um espaço faço o ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos, pulo um ponto alto, um espaço, um ponto alto. No próximo faço o ponto tombadinho. Fiz essa lateral, estou chegando aqui no final dessa carreira. Aí eu faço o seguinte, em vez de fazer o ponto baixo dentro desse espaço aqui de uma correntinha, eu farei nesse ponto alto. Eu tenho que adequar o ponto para evitar que fique em excesso. Então eu vou fazer nesse ponto alto, fiz o ponto baixo, faço 2 correntinhas, no mesmo ponto alto faço 2 pontos altos. E agora eu farei o ponto baixo na lateral desse ponto alto aqui. Vem, ó, faço o ponto baixo. E aqui eu farei o ponto tombadinho. Fiz o ponto baixo, faço 2 correntinhas. E aqui na lateral faço mais 2 pontos altos. Então eu tenho a lateral aqui do próximo ponto alto. Dentro desse espaço eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então na lateral de cada ponto alto eu farei o ponto tombadinho. E aqui para o último, faço um ponto baixo. Aí aqui eu farei o seguinte. Eu vou fazer um ponto baixo exatamente aqui nesse próximo espaço. Faço as 2 correntinhas e dentro do espaço faço 2 pontos altos.
E aqui eu vou seguir a sequência. Vou pular o ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, no próximo passo faço um ponto tombadinho. Até chegar na ponta. Aqui eu tenho a ponta da carreira, onde eu tenho espaço de uma correntinha e um ponto alto. E aqui eu tenho um ponto alto e uma correntinha. Então eu não farei o ponto baixo nesse espaço, eu faço aqui nesse ponto alto que antecede o espaço. Aqui faço as duas correntinhas e no mesmo ponto faço dois pontos altos. E farei um ponto baixo na lateral aqui desse ponto alto. Nessa lateral eu farei a mesma coisa que eu fiz aqui nessa outra. Farei um ponto tombadinho em cada espaço. Então aqui no primeiro, eu já fiz o ponto baixo das duas correntinhas, no mesmo espaço faço dois pontos altos. Passo para o próximo espaço, faço um ponto baixo e faço um ponto tombadinho. Aqui no penúltimo espaço eu fiz o ponto tombadinho, venho para o último espaço e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora nessa parte com o barbante cru, eu venho nesse espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. E aqui eu farei o ponto tombadinho. Eu não faço aqui no último espaço, porque vai ficar com excesso de ponto. Você sempre tem que adequar para evitar que a peça fique com excesso de ponto. Fiz o ponto tombadinho, pulo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, no próximo espaço faço o próximo ponto. Farei assim até chegar no leque. Aqui eu cheguei no leque, eu fiz aqui o último ponto tombadinho, eu tenho um ponto alto, uma correntinha e dois pontos altos. Aqui não tem problema, eu já faço direto no espaço de duas correntinhas, um ponto baixo, as duas correntinhas e dentro do mesmo espaço os dois pontos altos. Ou seja, eu sempre tenho que adequar para encaixar o ponto tombadinho para não ter excesso. Aqui eu já pulo dois pontos, venho para o espaço e faço um ponto baixo. Eu vou fazer o ponto tombadinho até chegar aqui nesse espaço, onde tem um ponto caramelo. Pulo o ponto alto, pulo o espaço, pulo o ponto alto, no próximo espaço faço um ponto baixo. Então farei os pontos aqui e retorno nessa parte. Fiz aqui o ponto tombadinho, tenho mais um espaço aqui na parte do barbante cru. Aqui faço um ponto baixo, mas não farei o ponto tombadinho aqui. Eu venho para a lateral do ponto alto aqui do caramelo e faço um ponto baixo. E aqui eu faço o ponto tombadinho. São duas correntinhas, dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Eu vou passar aqui para o próximo espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas e faço os dois pontos altos, completando aqui o bloco do ponto tombadinho. No próximo espaço, mais uma vez. Fiz aqui dois pontos altos. Agora eu tenho aqui a lateral do último ponto. Nessa lateral faço um ponto baixo. Mas aqui nesse ponto eu não faço ponto tombadinho, eu farei aqui. Nesse espaço que é o equivalente a uma correntinha. Faço um ponto baixo. E aqui eu farei o ponto tombadinho. Fiz as duas correntinhas. Dentro do espaço faço dois pontos altos. Tem um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto.
No próximo espaço, faço um ponto baixo. E assim eu vou prosseguir até chegar aqui nesse ponto alto. Aqui eu tenho 2 espaços, eu tenho que fazer um ponto tombadinho aqui. Só que eu farei apenas o ponto baixo e faço um ponto baixo na lateral aqui desse ponto alto. E aqui eu faço o ponto tombadinho. Porque se eu fizer aqui o ponto tombadinho nessa parte de baixo, ele vai ficar com excesso de ponto. Então é por isso que eu faço essa adequação. Então eu vou fazer assim por toda a volta, sempre encaixando esse ponto para evitar excesso. E se estiver faltando, você vai acrescentando os pontos, porque o objetivo aqui é deixar a peça reta. Ela não pode se fechar por faltar ponto e não pode também ficar embabadando. Então farei a volta inteira, corto o fio. No final, depois que fizer o ponto baixíssimo, em seguida faço os arremates. Depois eu retorno para mostrar como a peça ficou. Aqui eu fiz o acabamento por toda a volta e a peça fica assim. Eu já cortei o fio e fiz os arremates. Aqui a peça está concluída. Ela ficou com 50 centímetros de largura por 94 centímetros de comprimento. Mas você pode fazer maior ou menor. Essa peça foi feita com o fio número 6, mas você pode trabalhar também com fios de espessura diferente. Mas lembrando que se você utilizar um fio de espessura menor, vai alterar o tamanho. Então, para alcançar esse tamanho, você vai precisar fazer mais carreiras desse tipo aqui, desse tipo de camada. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.